Bom dia, queridos, graça e paz seja com cada um de vós. Seja bem-vindo a mais uma live Café com Verdade. E hoje nós estamos aqui para pregar o capítulo mais impregável da Bíblia Sagrada, né? Mateus capítulo de número 23. Essa é a parte 2 dessa mensagem que na parte 1 demorou uma hora para a gente conseguir chegar até o capítulo 23, porque o capítulo 23 ele não é único, mas é um capítulo que ele precede, ou melhor, ele sucede um capítulo, uns 2 capítulos antes, onde Jesus começa um sermão, que ele fala, que ele entra na sinagoga, ele começa a pregar, e nesse sermão Jesus começa a arrebentar com a doutrina dos escribas e fariseus, e ele culmina a quebra dessa deturpação religiosa do sistema em Mateus capítulo 23. Então, nós começamos a pregar Mateus capítulo, desde o capítulo 21, e nós finalizamos na última live no verso 13 do capítulo de número 23. E agora nós vamos começar, vamos dar continuidade a esse capítulo 23, verso de número 13. É um capítulo muito delicado, muito difícil, porque as pessoas elas não gostam de ouvir a verdade, né? Como diz um filósofo cristão, eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade. Então, infelizmente, hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com a mentira, estão valorizando muito mais a mentira, estão valorizando muito mais o engano, os lobos em pele de cordeiro, do que propriamente aqueles que pregam e difundem a verdade. Mas amém, faz parte no meio de uma geração perversa, incrédula, aqueles que realmente são fiéis a Deus. E é o que a Bíblia declara, que quando nós estamos no meio de uma geração perversa, incrédula, o escândalo é necessário para que os fiéis se manifestem. Então, se você é um amante da verdade, você gosta com certeza de 2 coisas: café, né? Cafezinho e verdade. Por isso que nós somos a live Café com Verdade, tá bom? Sou o pastor João Moraes. Se você quiser curtir a página, tá aí já no link já a página do pastor. Se você quiser entrar no grupo do discipulado, também esse grupo está crescendo. E nós vamos fazer um trabalho muito específico para essas pessoas que realmente forem os remanescentes, aqueles que realmente permanecerem. Viu? Lia Damasceno, Deus abençoe, bom dia. Lia, aqui não é uma live, para você que está aqui chegando a primeira vez, não é uma live do receba aí, receba ali, labaxebe decanta, chabracanta, labrachai, e aqui não nós acreditamos no poder do Espírito Santo, acreditamos no dom de línguas, acreditamos na revelação bíblica, acreditamos na profecia, mas nós não vivemos disso, nós não pregamos isso, nós não andamos nisso, nós não queremos que isso seja o norte da vida cristã, depender de profecia, depender de profeta, depender de chabracanta lamanai, mas sim depender da palavra, da santa palavra de Deus, tá bom? Então você, Lia, que quer... Lia não, Lia mesmo, Lia, você que quer nos acompanhar, quer a verdade, tá aqui, ó, clica bem aqui nesse link aqui, que já está fixado aqui, que o Wesley colocou, e nesse link você vai poder acessar todo o nosso conteúdo, toda a nossa gama de vídeos, conteúdos, postagens, tudo gira em torno da verdade, tá bom? Tiago, Ronaldo, Deus abençoe, Inês, Rodrigo, Deus abençoe a todos que estão entrando. Se você puder, já vai compartilhando essa live, para que aqueles que realmente querem, amam a verdade, possam ter acesso a essa verdade, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero pregar rapidamente hoje. Eu estou com a garganta ainda um pouco inflamada, ainda estou... glória a Deus, Lê. Então você entrou na live certa. Então você pode ter certeza que você entrou na live certa. Se é a primeira vez sua, pode ter certeza que vai ser a primeira de muitas vezes que você vai entrar. Pode curtir a página aqui, coloca lá seguir, ver primeiro, para quando a gente entrar ao vivo, você já receber a informação de que nós estamos ao vivo, para você que ama a verdade da Bíblia, ser impactada com a verdade da palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus por sua vida, Mestre Fagno, Deus abençoe, Lia, Adriana, Deus abençoe, todos que estão entrando. Então, se você puder, já abra sua Bíblia aí, se não puder, acompanhe comigo a leitura. Já estou aqui com a minha Bíblia aberta, tá? Mateus capítulo de número 23, olha lá. Mateus
capítulo de número 23, a partir do verso 13. Lembrando que essa live tem a parte 1. Na parte 1, se você entrar na página aqui, você vai rolando lá, você vai achar a parte 1 dessa live, que é muito impactante, que é muito forte. E agora nós vamos entrar então na parte 2, tá bom? Então, todos que entraram aí também, Roberta, bom dia, Manuela, todos que entraram, Deus abençoe cada um de vocês, viu? Vanessa Cinta, Deus te abençoe. Então, Mateus capítulo de número 23, verso de número 13. À medida que você quiser, tiver dúvida, você pode perguntar, eu vou respondendo à medida do possível, tá bom? Eliane, Genilton, bom dia, Deus abençoe. E vá compartilhando aí para que seus amigos possam ter acesso a uma palavra verdadeira e genuína, sem fermento e sem mácula, para que eles possam possivelmente ser libertos por essa verdade, que a única forma de libertar um ser humano é, como diz João capítulo 8, verso de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom? Roseli, Trevelin, Deus abençoe a sua vida, paz e graça para a tua vida em nome de Jesus, tá? Então, Mateus capítulo de número 23, verso de número 13. Você quer começar o dia, esse resto de semana, com a palavra abençoada, já fica ligado aí e vamos lá. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus. Presta atenção nisso. Por que eu falo que esse é o capítulo? O discipulado, Roseli, o discipulado, só você entrar aqui, nessa página aqui, dentro da página tem o link do grupo discipulado. Se não, aqui na postagem mesmo, se eu não me engano, deve estar aqui em cima, tem lá o link do grupo do discipulado. Daqui a pouco o Wesley também vai colocar aí para você o link do grupo discipulado que quiser entrar. Tá bom? Mateus 23, 13. Então vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Hipócritas. Presta atenção nisso. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando com os escribas e fariseus. Lembrando que os escribas eram aqueles que viviam a vida inteira transcrevendo a palavra de Deus, escrevendo os versos da palavra de Deus, interpretando a Bíblia. E os fariseus eram os líderes religiosos, eram aqueles que pregavam, aqueles que doutrinavam, aqueles que dogmatizavam as pessoas. Então, lembrando que hoje seriam os pastores e professores de escola bíblica dominical, digamos assim, para você entender. Então, os professores e pastores, ou os pastores e mestres, são naquela época chamados de escribas e fariseus. Escribas são os que a gente chama hoje de mestre, e fariseus são os que a gente chama hoje de pastores. Então, no verso 3, Jesus vai dizer assim, no verso 2, Jesus vai dizer assim, do capítulo 23 ainda, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que eles vos disserem, observeis. Observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. É muito concernente com a mesma linhagem do que nós estamos vivendo hoje no ministério, na vida cristã, do que nós estamos vivendo hoje na igreja. E infelizmente nós temos vivido uma época em que você tem que ouvir o que as pessoas dizem no altar, mas você não pode agir como elas agem, porque elas dizem o certo, mas agem de forma errada. Não é verdade? É assim ou não é? Estou mentindo? Se eu estou mentindo, alguém me corrija. Mas se eu estou falando a verdade, então por que não me credes, né? Então observe. Aí, continuando, no verso 3, Jesus continua. Ai de vós, escribas e fariseus, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Nem vocês entram, e nem deixam entrar aqueles que estão entrando. Ou seja, aqueles que buscam os céus, aqueles que buscam o caminho de Deus, aqueles que buscam o caminho da salvação, aqueles que buscam o caminho da verdade, esses não estão entrando, eles não estão conseguindo entrar, não que eles não queiram, não que eles não busquem, não que eles não desejem, não que eles não até trilhem o caminho que leva para o céu. Só que por causa dos religiosos, por causa dos líderes, por causa dos pastores, por causa dos pregadores, por causa dos falsos mestres, por causa dessa raça, dessa gana, dessa gama de pessoas que tem uma gana por dinheiro e não estão preocupados com as ovelhas em si, mas estão preocupadas muito mais com
com o bem-estar, com a bênção em forma de dinheiro, e ao invés de se preocupar em levar as pessoas para o reino de Deus, que é o único caminho, é o caminho da verdade. O único caminho é o caminho da verdade. Então, se você não anda nesse caminho da verdade, você não chega até a vida. E as pessoas, irmão, hoje em dia elas querem ir na igreja não para buscar saber como é que elas vão prosperar, porque para isso já tem muito curso por aí, já tem curso de vários pregadores, de vários palestrantes. Tem palestrantes motivacionais à torta e à direita. Tem palestras de venda, de coaching, de treinamento de venda, de treinamento de aperfeiçoamento, de tudo mais. Célia, fica aí, Célia, que daqui a pouco você vai parar de chorar. Porque a palavra de Deus, a verdade de Deus liberta. Você não precisa de oração, você precisa de libertação. E só tem um jeito de você ser liberta, conhecendo a verdade. É a verdade que vai te libertar. Tá bom, minha filha? Então fica aí, ouça essas palavras, que automaticamente, por intermédio dessas palavras, o Espírito da verdade opera. E é esse Espírito que vai libertar você. Tá bom? Então fica aí até o fim, que você vai ver que até o final dessa mensagem você vai testemunhar aqui que acabou o choro na tua vida. E o choro pode até ter durado uma noite, mas a alegria chega na manhã. E que é amanhã? O que é amanhã? É o sol. O que é o sol? É Cristo. O que é Cristo? A palavra. Então, quanto mais palavra de Deus você ouvir, palavra de Deus, não palavra de homens, quanto mais palavra de Deus você ouvir, mais rapidamente liberta você será. Tá bom? Então, observe. Então, vocês nem vós entrais no reino dos céus, porque fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, não é que eles não apenas entram, e não é que eles não apresentam caminho para os homens, eles ficam puxando aqueles que estão tentando entrar no caminho do reino dos céus. Eles estão puxando, não é que eles não estão apenas não direcionando o caminho. Eles não só não estão direcionando o caminho, como eles, bom dia Jaqueline, como eles também estão puxando aqueles que tentam entrar, eles ficam puxando, falando, não entra por aí não, esse caminho não, entra pelo meu caminho, vem aqui. Entra aqui por aqui, porque esse caminho aqui é o certo, esse caminho que você está indo é da verdade, é o caminho errado. Então, será que eu estou mentindo? Será que eu estou enganado? Será que eu estou... como diz um pastor aí, será que eu estou profanando o caminho da verdade? Né? Será que eu estou errado na minha concepção e conceito e princípios e valores? Eu não sei, irmãos, mas talvez, e só talvez, é para se pensar se o caminho que você tem trilhado é um caminho correto, se o caminho que você tem trilhado é um caminho verdadeiro, se esse caminho que você está trilhando é um caminho que vai te levar para o reino de Deus. Avalie isso, porque a Bíblia diz que a porta é apertada, o caminho é estreito e a porta... o caminho é apertado e a porta é estreita. A porta nunca se alargou, a porta nunca ficou larga. As multidões nunca vão conseguir passar por essa porta, porque ela é estreita e o caminho é apertado, e são poucos os que a encontram. Por que encontrar? O verbo, se você ler lá em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, você vai ver que o verbo está encontrar. São poucos que a encontram, porque essa porta é difícil, ninguém quase aponta para ela. Por isso que é tão difícil encontrar como você encontrar uma live como essa. E se você encontrou uma live como essa, já pode ficar alegre, porque realmente Deus ainda tem um projeto na tua vida, Deus ainda tem um processo na tua vida de querer realmente levar você para o reino dele, porque o caminho está tão estreito e a porta está tão apertada que é como uma live como essa. Uma live que prega somente a palavra, somente a verdade, nada mais do que a verdade, e as pessoas não conseguem encontrar. Porque poucos compartilham, porque poucos difundem, porque poucos divulgam, porque a live do receba, receba, receba é uma live que é extremamente difundida, extremamente divulgada. Todo mundo quer profecia, todo mundo quer o xarabacan talamanais, todo mundo quer o receba aí, receba ali, receba lá, e ninguém quer a verdade que liberta. Não é verdade? Verdade, mas é o melhor. Então... vamos lá. Então vocês não entram, não deixam ninguém entrar. Essa é a realidade. Que as pessoas não estão entrando e não estão deixando as pessoas que querem entrar, que buscam a verdade, que amam a verdade, que querem a verdade, que querem buscar o caminho da verdade. Elas não sabem como entrar nesse caminho. Elas não sabem como andar nesse caminho. Então, infelizmente, está difícil hoje encontrar um caminho da verdade. Não é só entrar, porque a Bíblia diz que larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram. Bom dia, Wanderson de Paula, Deus abençoe, prazer ter você aqui, meu amigo, Deus abençoe sua vida, viu? Então, Wander, você pode até me ajudar aí na pregação
Estou falando para eles que o caminho da porta que leva à perdição, ele é largo e espaçoso. E a Bíblia diz que o caminho que leva para a vida, ele é estreito, o caminho é apertado e a porta é estreita. Então, um é largo e espaçoso, um é apertado e estreito. Largo, espaçoso, apertado e estreito. Largo e espaçoso leva para a perdição. Apertado e estreito leva para a vida. Largo e espaçoso leva para a perdição. Apertado e estreito leva para a vida. Só que tem dois verbos, Wanderson, que são extraordinários. Olha como que Jesus ele é muito minucioso naquilo que ele fala. E esses dois versos falam de um que é largo, espaçoso, que qualquer um entra, o verbo é entrar, você não precisa fazer esforço nenhum, basta você entrar no caminho largo e na porta espaçosa, que você entra na perdição, mas para você entrar no caminho apertado e na porta estreita, você tem que encontrar. Samuel da Silva, Deus abençoe, meu amigo. Então observe, você tem que encontrar Samuel. Wanderson. Shalom, Mário, Deus abençoe. Então o caminho que leva para a perdição, você não precisa encontrar, você não precisa procurar, você não precisa buscar, basta você entrar. Qualquer porta te leva para o caminho para a perdição. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 13 e 14. Está escrito assim: entrai pela porta estreita. Abre parênteses, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Fecha parênteses, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. Então o verbo que fala para você se perder é entrar, basta você entrar, não precisa nem bater. Tá largada, tá larga a porta, tá abertíssima a porta. Mas o verbo que diz que para você entrar pro caminho da vida, esse verbo chama encontrar. Então, meu irmão, você tem que ir batendo, atrás de porta, até você encontrar uma live que prega a verdade. É difícil achar live que prega a verdade. São pouquíssimas. Pastor, tem só o senhor? Não. E acabou de entrar o Wanderson, acabou de entrar o Samuel, homens também que fazem, que pregam, que difundem a palavra. Tem vários, mas poucos são os Elias. Muitos são aqueles que não se dobram, mas poucos são aqueles que se levantam para poder pregar, para poder declarar, para poder falar, para poder bater, porque tem que dar o cara a tapa, irmão. Então, no meio onde o evangelho está tão corrompido, o evangelho está tão deturpado, quem fala a verdade é passado por aquele que é mentiroso. Quem prega a verdade é passado por aquele, Graziela, de Blumenau, Deus abençoe, Lídia, Deus abençoe, né? Quem prega a verdade é passado como louco, como o que está torto no caminho. Então quer dizer, é nós que pregamos a verdade que somos os tortos, e aqueles que pregam o que o povo quer ouvir, aquilo que não vai salvar ninguém, aquilo que não vai mudar a vida de ninguém, são esses que o povo exalta. E não é de se admirar, porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que virá um tempo que as pessoas desejariam ouvir aquilo que agradava os ouvidos. E por desejar ouvir o que agrada, eles amontoariam para si mestres segundo seus próprios desejos desenfreados, suas próprias concupiscências. Então, eles amontoariam. Então, a maioria, um monte de mestres, pastores que estão sendo levantados, são por causa do desejo desenfreado do povo ouvir apenas o que agrada. Porque eles não têm paciência para ouvir uma mensagem bíblica. Eles querem entrar numa live, quer que o pastor fale labracanta, labrachai, Deus manda dizer para você, Lídia. Labrachanta, lamanai, Deus manda dizer para você, Gabriela. Labracanta, labrachébia, Deus manda dizer para você, Rosiclé. Labrachuva, labrachúvia, Deus manda dizer para você, Michele. Labracova, labraquévia, Deus manda dizer para você, Luana. Labrachanda, aí o povo trouxa que vai ouvir nessas monte de revelaçãozinha, furreca, que não muda nada, que não transforma nada, pelo contrário, só decepciona. Porque fala que Deus vai abrir, Deus não abre, fala que Deus vai fazer, Deus não faz, fala que Deus vai agir, Deus não age, fala que Deus vai entrar com providência, Deus não entra, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra dele. Deus não está preocupado com esse monte de profetada e profetaiada que fica pregando aquilo que Deus não manda pregar, aquilo que fala o que Deus não manda falar. Deus não está
preocupado com esse tipo de gente que só está mentindo em nome dele. Deus está preocupado com aqueles que estão pregando a verdade, estão preocupados com isso aqui, meu irmão. Deus está preocupado com quem está preocupado com isso aqui, ó, e não com quem está preocupado em crescer live, fazer live crescer, fazer multidão entrar em live. Deus não está preocupado com gente assim. Então Deus não vai honrar esse tipo de palavra. Aí por isso que tem milhares, centenas de milhares de pessoas decepcionadas com o evangelho, como se o evangelho, como se Cristo, como se a Bíblia fosse culpada de você acreditar nesses lobos em pele de cordeiro, nesses escribas e fariseus que estão mais preocupados com isso aqui do que preocupados com a tua salvação. Aí aqueles que são bons pagam pelos maus. Aí aqueles que são bons são vilipendiados, aqueles que são bons, eles são chacoteados, aqueles que são bons são confrontados, afrontados, vituperados, porque as pessoas elas compartilham, elas divulgam, elas difundem, essas lives do Labrachebe, Labracanta, Lamanaia, e nada que Deus fala e fala nada, e Deus não está falando coisa nenhuma, porque Deus não tem compromisso com esse tipo de gente, Deus não tem compromisso com quem só usa do subterfúgio da palavra para poder ganhar seguidor em live, ou para poder ganhar dinheiro através de live, ou para poder ganhar dinheiro através de igreja, ou para poder ganhar dinheiro através de púlpito, ou para poder ganhar dinheiro através de ministério. Deus não tem compromisso com esse tipo de gente. Então se você está decepcionado com esse tipo de pastor, com esse tipo de pregador, com esse tipo de mestre, com esse tipo de livezeiro, vou até falar esse termo, livezeiro, que só fica fazendo live para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar trouxa, para poder ganhar seguidor, porque esses caras na igreja deles, todo mundo conhece eles, conhece o caráter deles, e na igreja deles não tem 10 que ouvem eles, mas eles vêm pra live, ninguém conhece o cara, ninguém sabe de onde o cara veio, nem pra onde o cara foi, aí o cara fala Labracanta, Labrachai, o cara lá fala Labachebe, decanta, aí um bando de ignorante, de leigo, de trouxa, de enganado, de massa de manobra, de fantoche na mão desses caras, que não conhece esses caras, não conhece o caráter desses caras, fica acreditando em tudo que esses caras dizem. E eu que estou errado, né? Meu irmão, tô com dor na garganta aqui, com garganta inflamada, mas tô aqui pregando para você. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Quem quer ouvir a palavra, fica aí. Quem não quiser, Deus abençoe a sua vida, viu? Infelizmente é tudo verdade, né? Mas pergunte se as pessoas que acreditam nisso, Michele, são essas que difundem, por exemplo, essa página aqui. São essas que compartilham essa live. São essas que se alianciam com pessoas, com pastores igual a mim, né? Que ajudam a divulgar, ajudam a difundir. Eu tenho hoje 700 pessoas no grupo do discipulado, no Facebook. 700 pessoas. Quantos estão ao vivo? 50. Será que eles estão lá no grupo porque querem estar no grupo, porque querem aprender? Ou será que eles estão no grupo só para ter mais um grupinho, para poder dizer que aqui tem um pastor que vai falar algumas coisinhas legais e tudo mais? Só no grupo do WhatsApp nós temos quase 100 pessoas. Hoje na live só tem 55. Ah, pastor, todos não podem ouvir, tudo bem, eu concordo. Mas e depois? Imagina se nós tivéssemos 700 compartilhamentos, porque só o Wesley compartilha 800 vezes. Nossa, brincadeira, só o Wesley compartilha umas 100 vezes aí. Então tem lá 150 compartilhamentos, mas só o Wesley compartilha 100. Agora imagine se essas 700 pessoas estão lá no grupo compartilhassem cada uma vez só, não precisa nem compartilhar 10 vezes, cada uma vez só. O nosso alcance seria de 50 mil pessoas. Mas por que não tem? Né? Fazia tempo que eu não via. Glória a Deus. Então o amor se esfria exatamente por se multiplicar a iniquidade. Estamos aqui, pastor, bom dia, glória a Deus. Verdade, né, Rosângela? Deus abençoe, Rosângela. Então, sabe por que o amor se esfria, Michele Rabelo? Sabe por que o amor se esfria? Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não é amor de poucos, é de muitos, da maioria. O amor da maioria se esfriará por se multiplicar a iniquidade. Agora eu te pergunto, por que se multiplica a iniquidade? Por que se multiplica a iniquidade? Hein, Wesley? Por quê? Por que se multiplica a iniquidade? Por quê? Porque a pregação da verdade é extinta. E quando a pregação da verdade é extinta, a pregação da mentira é alargada. E quando a pregação da mentira é alargada, essa pregação faz com que as pessoas se desviem. Porque a Bíblia diz que onde não há lei, o povo se corrompe. Então por que o povo está se corrompendo? Por que o povo está se corrompendo? Porque não tem mais pregação da lei. Meu Deus. É tudo libertinagem com o subterfúgio, com a máscara da graça. Essa máscara da graça, a máscara da liberdade, a máscara de sermos livres em Cristo nos dá a vazão para que nós possamos andar da forma que a gente quer. E se eu falar para você contra o seu pecado, sabe o que você vai falar para mim? Não, pastor, nós estamos na graça. A graça. É a graça.
É ou não é verdade? Vamos na graça. Não estou com a Bíblia de hoje, mas você vai apresentar a Deus, o Senhor vai dizer, não vos conheço. Exatamente. Glória a Deus, Rosângela, recebo aí. Então você está entendendo? Então qual que é o problema? O problema é que essa graça falsa, não estou dizendo que a graça não existe, a graça existe, irmão. Mas existe para quem? Existe para quem está no caminho dela. Meu Deus. Não é para quem está fora do caminho, o cara está vivendo chafurdado no pecado. Porque a Bíblia diz, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis o que, Isadora? Liberto. Livres. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo vos libertou, bom dia, Hélio. Seja bem-vindo à Live da Verdade. Vou até mudar o nome, viu? Vai ser Live da Verdade a partir daqui para frente, vai ser Live da Verdade. Chega, não é mais Café com Verdade, agora é Live da Verdade. Por quê? Vamos mudar. Chega, já fui polido demais. Agora eu vou deixar de ser polido. Vou começar a falar a verdade do que doer mesmo. Olha aí. Agora chega. Meu tá? Deus. Então vamos lá. Forte. Exatamente, Ivonete. Esse é o verso que eu mais usei minha vida inteira em todas as pregações. Osés capítulo 4, versículo 6. Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então observe, exatamente, Michele. Então assim, a graça é para aqueles que estão no caminho da verdade. A graça é para aqueles que estão no caminho da verdade. Então observe, o problema é que a pessoa está vivendo chafurdada no pecado e quer dizer e quer falar que está na graça. Né? Eu estou vivendo chafurdado no pecado e digo que estou na graça. Aleluia, Renata, Deus abençoe. Então observe, eu digo que estou eu digo que estou no caminho de Deus e a graça tem que me alcançar de qualquer jeito. Não é assim. A graça só alcança quem está na verdade. Então quer dizer, eu não posso viver chafurdado no pecado e dizer que eu tenho a graça de Deus. Porque a Bíblia diz, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, João 8,36, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. Como é que eu posso tudo se fazer novo e continuar na mesma vida passada? Ouvindo as mesmas músicas, andando nos mesmos lugares, frequentando os mesmos ambientes, tendo as mesmas amizades, tendo o mesmo tipo de relacionamento, na fornicação, na adultério, na prostituição e tudo mais. Como é que eu posso dizer que eu fui liberto se eu estou vivendo a mesma vida que eu vivia antes, só mudei que agora estou indo na igreja domingo? Meu Deus. Que libertação é essa? Olha aí. Alguém me ajuda, por favor. Ô Wanderson, cadê você, Wanderson? Já sumiu. Que libertação é essa? Me explica isso, por gentileza. Porque talvez eu estou errado. Talvez eu estou errado. Talvez quem está pregando essa graça que está certo. Eu estou errado. Eu sou o diabo. Essas pessoas são de Deus. Mas glória a Deus por isso. Até o diabo dá glória a Deus. Então glória a Deus por isso. Né? Então... porque parece que quem está pregando a verdade que está errado. E esses caras que estão vivendo a mentira que estão certos. Né? Então o problema é que as pessoas querem viver chafurdando. Pastor, quer dizer que o senhor não peca? Rapaz, eu peco demais. Como assim, pastor? O senhor peca? Peco muito. Misericórdia. Só Jesus para ter misericórdia da minha vida. Mas e aí, pastor, como é que o senhor vive e o senhor peca? Eu falei, irmão, eu peco, mas eu não vivo no pecado. Eu erro muito. Sabe por que eu erro muito? Porque eu tento acertar. Sabe por que eu erro muito? Porque eu ainda estou vendido sobre o pecado. Meu corpo ainda é corruptível e ele ainda aponta para o pecado. Mas não quer dizer que eu não ande na verdade. Não quer dizer que eu não ande no caminho certo. Não quer dizer que eu não ande no caminho verdadeiro. Não quer dizer que eu não ande buscando a Deus enquanto eu posso achá-lo. Eu ando, irmão, buscando a Deus. Eu ando lutando para ser melhor todos os dias. Pastor, e nesse caminho, nessa caminhada de o senhor lutar para ser melhor, o senhor não peca? Peco. O senhor não erra? Erro. O senhor não falha? Falho. E aí, pastor? Aí, sabe o que acontece, Wesley? O quê? A graça de Deus me basta. Glória a Deus. Olha aí. A graça de Deus me basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pegou ou não pegou? O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando estou fraco, Wesley, então é que sou forte. Quando estou fraco, então é que sou forte. Porque eu não luto contra o pecado. Eu não luto contra o pecado. Jesus já venceu o pecado. A minha luta é para me aproximar mais de Cristo. E quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais longe eu fico do pecado. Voltamos. Glória a Deus. Voltamos. Então observe. Então eu tô buscando a Cristo todos os dias. Eu estou buscando de verdade. Eu não estou fingindo que eu estou buscando. Porque tem muita gente que diz que está dentro da igreja buscando a Cristo, mas não está nada.
Não está nem um pingo buscando a Cristo, coisa nenhuma. Não está nem aí com Cristo, está desprezando a Cristo. Está pisando no sangue da graça. Porque a Bíblia diz que se pecarmos deliberadamente, depois de termos recebido a graça, pisamos no sangue da graça. Então nós não podemos viver deliberadamente. O que é deliberado? É pela vontade própria. Eu não posso ter vontade de viver no pecado. Pastor, então o senhor não peca? Peco, mas eu não vivo no pecado por vontade. Eu peco porque o pecado que habita em mim, ele luta contra o meu espírito. Pegou? Então o pecado que habita em mim luta contra o meu espírito. Paulo fala logo, quando peco, não sou eu que peco, mas o pecado que habita em mim. Hã? Tá aí alguém? Alguém ainda tá aí ou já foi embora? E por que eu sou um cara que ama a verdade? Por que eu sou um cara que busca a verdade? Como alguém falou aí, pastor, e se alguém vai me exortar? A palavra certa não é exortar, tá minha irmã? É repreender ou corrigir. Porque a palavra exortar sempre foi usada na igreja de uma forma muito errada. Porque a palavra exortar é animar. Animar. E a palavra repreender é confrontar. E a palavra corrigir é mostrar o caminho que a pessoa deve andar. E uma vez que a pessoa já está andando no caminho certo, aí eu animo ela a continuar nesse caminho. Então aí eu exorto ela. Tá? Exortar é animar. Exortar não é bater igual todo mundo fala. Nossa, o pastor exortou hoje no culto, né? Ou seja, o pastor bateu. Não bateu nada. Exortar é animar. Tá entendendo? Amém? Pega isso aí, pelo amor de Deus, pra gente não falar mais essas coisas que a gente fala muito na igreja. Então observe. O que você não entendeu, Zezé? Pode falar aí que eu posso te ajudar aqui, tá? Então observe. Então, o que acontece? Eu tenho que repreender alguém que está no pecado. E se alguém que está no pecado é de Cristo, Wesley, se alguém que está no pecado é de Cristo, ele aceita prontamente a minha repreensão. Por quê? Por quê? Porque ele quer Cristo. E se ele sabe que o caminho que ele está trilhando é um caminho que vai levar ele para longe de Cristo, você acha que ele vai querer ir para longe de Cristo? Se você quer Cristo, você vai querer ir para longe dele? Não. Você não vai querer, né? Não. Então se eu estou mostrando para você, Wesley, olha o caminho que você está andando, Wesley. Esse caminho está errado. Está te levando para longe de Cristo. O que você vai sentir? Você vai ficar com raiva de mim ou você vai me agradecer por eu estar te corrigindo para você voltar para o caminho certo? Agradecer. Claro. Você está buscando a Cristo. Agora, se você não está buscando a Cristo e eu falo para você, Wesley, não vai por esse caminho. Esse caminho está te levando para longe de Cristo. Você sabe o que você vai falar para mim? Quem é você? Olha aí. Que moral que você tem? Você não pode me julgar. Meu Deus. Por que você está me falando? Você também não peca? Você também não erra? É assim ou não é? Quem é você para me confrontar? Virou santo agora? Virou juiz? Virou juiz agora para cima de mim? É assim ou não é? Olha aí. Desse jeito. Porque a pessoa não quer Cristo. Ela está demonstrando, eu não quero Cristo. Porque se eu tiver errado, eu, pastor João Moraes, se eu tiver errado e você me repreender, eu vou dar glória a Deus. Porque Deus só bate, Deus só repreende aos que ama. Deus só bate em quem ama. Glória a Deus. Deus só repreende aos que ama. E só bate em quem recebe por filho. E se estáis sem disciplina, da qual todos têm se tornado participantes, então não sois filhos, sois bastardos. Tem muita gente achando que está na casa do pai como filho e na verdade está na casa de qualquer coisa como um bastardo. Tá pegando aí? Olha aí, ó. Aí, ó. Boa, Renata, viu? Então vocês estão entrando pela primeira vez, curta a página aqui, ó, coloca lá seguir, ver primeiro para quando a gente entrar ao vivo, você já entra com a gente. Então quando você é repreendido e você está buscando Cristo, você tem que dar glória a Deus, irmão. Aí que você dá glória a Deus e fala aleluia, amém Jesus, eu estava errado, mas agora o Senhor mandou um profeta, o Senhor mandou um homem de Deus para me corrigir, para me botar no caminho certo. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. É isso que você vai falar. Ou eu estou errado? Ou você vai achar ruim porque alguém te corrigiu, porque você estava andando no caminho errado e esse caminho errado estava te afastando de Cristo. Porque a Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é Deus que se afasta de você quando você peca. Deus vai continuar imutável, imóvel. Deus fica no mesmo lugar. Quando você peca, Deus fica no mesmo lugar. Quem que se afasta de Deus? Quem peca? Você. Olha aí.
Deus não se afasta de você quando você peca, Wesley. É você que se afasta dele. Deus não visitava Adão no jardim? Sim. Pega aí, meus irmãos. Pega aí, meus irmãos. Deus não visitava Adão no jardim? Visitava. Quando Adão pecou, Deus não desceu lá e foi no jardim de novo? Desceu. Quem que se escondeu? Adão. Olha aí. Hã? Meu Deus. Hã? Fala alguma coisa aí, ó. Quem pegou aí? Será que alguém pegou? 5 atitudes pós-pecado. Hã? Quem? Hã? Você entendeu? Então, quando Adão estava santo, Deus descia lá para ver ele. Quando Adão pecou, Deus continuou descendo lá para ver ele. Quem fugiu? Adão. Quem se escondeu? Adão. Quem teve vergonha? Adão. Quem não ouviu a voz de Deus e não foi até ele? Adão. Foi Adão. Por quê? Por causa do pecado. Então o pecado jamais afastará Deus de você, Olha mas aí. afastará sempre você de Deus. Meu Deus. Hã? Quando ouço uma palavra que me repreende, me sinto amada do meu pai. Exatamente. Eu já vi, minha mãe falava muito isso. Eu já vi muito minha mãe falar. Eu já vi muitos mais velhos falar. A geração mais nova, a minha geração para baixo, é a geração mais desgraçada que tem. Mas a geração da minha geração para cima, a geração da minha mãe para lá, é uma geração que sempre agradeceu aos pais pelas surras que tomaram. Hoje eu me tornei o homem que me tornei a mulher que me tornei o caráter que me tornei por causa das surras que meu pai me deu. Hoje em dia, por que muita gente mau caráter? Porque não apanhou. Porque o pai não bateu. Na hora da correção, todo mundo xingava os pais, todo mundo brigava com os pais, todo mundo odiava os pais. Mas lá na frente, eles viram que aquela surra é que transformou o caráter deles em um caráter bom. Qual que é o problema das igrejas hoje? É que hoje tiraram a cinta da igreja. Porque não pode mais bater. Olha Não aí. pode mais corrigir. Não pode mais repreender. Não pode mais admoestar. É ou não é assim? É ou não é verdade? Hein? Hein, pessoal? É ou não é verdade? Então, infelizmente, se você prega a verdade, as pessoas acham que você é melhor, quer ser superior. Não, irmão, eu prego a verdade, a mesma verdade que serve pra você, serve pra essa orelha aqui, ó. Essa orelhinha aqui, desse tamanhozinho aqui, ó. Essa orelhinha desse tamanho, ó, olha o tamanho da orelha. A culpa quase a tela inteira. Então, essa orelha minha é grande para eu ouvir bem o que eu mesmo estou falando. Porque eu não posso pregar contra o farisaísmo e eu mesmo ser fariseu e dizer para você que você tem que fazer o que eu também tenho que fazer. Se eu prego para você, eu prego para mim também. Então não sou igual ao fariseu, que prega uma coisa, mas vive outra. Em nenhum momento eu falei que eu sou santarrão. Em nenhum momento eu falei que eu sou perfeitinho. Em nenhum momento eu falei que eu sou melhor do que você. Pelo contrário, eu preciso da mesma graça e misericórdia que você precisa. Porque eu também sou pecador. O bem que quero não faço, mas o mal que não quero pratico. Logo, se peco, já não sou eu mais, mas é o pecado que habita em mim, porque eu busco a Cristo todos os dias. Eu busco a Cristo todos os dias. E quando Deus me repreende, quando Deus me bate, quando Deus me corrige, quando Deus me admoesta, quando Deus faz tudo isso, eu me sinto agraciado. Aí eu sinto a graça de Deus, sabe por quê? Porque a graça de Deus é que Deus é um pai que corrige o seu filho para que o seu filho ande no caminho certo. Ou você não é pai, ou você não foi filho. Você não bateu no seu filho quando seu filho fez coisa errada? E porque você bateu nele, você deixou de amá-lo? Você não corrigiu o teu filho quando teu filho fez coisas erradas? E só porque você corrigiu ele, disciplinou, castigou, ele deixou de ser seu filho? Você deixou de amá-lo? Claro que não. Sua mãe quando te bateu, seu pai quando te bateu, te corrigiu, te disciplinou, te deu castigo, não podia jogar videogame, não podia assistir televisão, não podia ir pra rua jogar bola, não podia brincar com os amiguinhos. Quando os seus pais fizeram isso, eles te odiaram? Mas é isso que estão fazendo com a igreja. Ninguém pode mais ser corrigido, ninguém pode mais ser confrontado, ninguém pode mais ser disciplinado. Porque se for, que isso, pastor? O senhor não gosta da gente, o senhor não prega a graça, tem que ser graça. Que graça é essa, meu irmão, que permite você viver no pecado e não faz nada? Que graça é essa? Essa é uma graça desgraçada, que da parte de Deus não tem nada. Por isso que você está na live da verdade. Nós vamos mudar a partir de hoje, chama Live da Verdade. Meu Deus. Pastor, por que as igrejas pedem tanto dinheiro se Deus nunca cobrou para pregar? Irmã,
Sabe por que as igrejas pedem muito dinheiro, Zezé Menezes? Vou falar pra você, Zezé Menezes. Sabe por que as igrejas pedem muito dinheiro? Porque tem muito trouxa pra dar. Porque tem gente que não está preocupada em ser corrigido, está preocupada em dar em comprar o seu indulto. Tem gente que está preocupada em comprar o indulto. Você não sabe o que é indulto? Vou te explicar. Indulto é salvação. Então tem gente que vai lá na igreja, dá o dízimo, dá a oferta e fala assim: agora eu quero a minha bênção. Eu quero meu carro, eu quero a minha casa, eu quero minha paz, eu quero meu casamento, eu quero meus filhos na bênção, eu quero tudo de bom para mim. Então eu sou fiel para eu receber tudo de bom. Mas eu vivo no pecado, eu vivo no erro, eu vivo na putaria, eu vivo na zona, eu vivo na fornicação, no adultério, na mentira, na inveja, na contenda, na dissensão, na facção, na fofoca. Mas eu vou lá e pago e acho que está tudo bem. E os pastores falam que isso é bom, você acredita que é bom, um finge que fala a verdade, outro finge que acredita na verdade, que sabe que não é verdade, mas acredita para poder ficar bem. Porque é melhor eu pagar o dízimo do que ser santo. É muito mais fácil eu pagar o dízimo do que buscar a santidade. Então eu prefiro vou lá na igreja, pago meu indulto, compro a minha salvação, estou dentro da casa de Deus todo dominguinho orando e louvando a Jesus. E na segunda-feira estou com o diabo de... Tá achando que o diabo vai deixar barato isso aqui? Entendeu, Zezé? Então é mais fácil você ir lá e pagar o seu tributo e comprar o seu indulto, a sua santidade, a sua salvação, do que você andar realmente no caminho de Deus. Esse é o problema, tá bom? Agora, dízimo é mandamento, oferta é mandamento, primícia é mandamento, tudo isso é mandamento. Tudo isso é mandamento. Agora, não é obrigação. Cumpre o mandamento quem quer. Ninguém, graças a Deus, Jaqueline, ninguém fala isso pra mim porque sabe, nem me convida. Ninguém fala isso pra mim porque nem me convida, porque já sabe que se eu for eu vou bater. Então eles nem me convidam. Se convida, convida só uma vez, porque sabe que na segunda eu não volto mais. Então, aí, o verso 14, só para culminar com aquilo que a irmã Zezé falou, ao verso 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Olha isso, gente. Devorai as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Vocês devoram as casas da viúva com pretexto de longas orações. Então ele vai lá e fala para você assim, ó: eu vou orar por você, deposita teu dízimo. Eu vou orar por você, deposita tua oferta. Eu vou orar para você, deposita tua primícia. Misericórdia. Roseli, eu só não vou falar sobre isso porque não é o tema hoje, tá? Dízimo, oferta e primícia. Mas todos eles são diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. Cada um é um princípio, tá bom? Então, Lidielene também, não vou falar sobre isso hoje, tá? Eu estou pregando sobre outra coisa, mas vamos lá. Então, vocês vão nas casas das viúvas sob o pretexto de fazer longas orações para que Deus abençoe elas. Vocês querem, ó? Olha o que vocês querem de verdade, ó. Aí vocês vão vendo. Eu estou lendo um texto que tem quase 2000 anos. Tem quase 2000 anos. Parece que eu estou falando de algo que aconteceu há 2000 anos atrás ou parece que eu estou falando de algo que acontece hoje? Avalie você. Avalie você. Viu? Glória a Deus, Vivi. Deus abençoe sua vida, viu? Sandra Fane, paz do Senhor. Tá bom? Lídia, entendeu, né? Glória a Deus, Lídia. Mas aí talvez em um outro momento eu posso... Ou no grupo do discipulado. Ou no grupo do discipulado, se a gente estiver lá, no grupo do discipulado eu posso abordar esse tema, tá bom? Então, verso 15 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Você vê, Jesus está dizendo para eles: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Ó, pois que percorreis o mar e a terra. Vocês ficam andando o mundo inteiro. Vocês ficam andando o mundo inteiro. Vocês ficam andando o mundo inteiro, o mar e a terra, para fazer um prosélito, que significa convertido. Vocês correm o mundo inteiro para fazer um convertido à igreja, ao ministério. E depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vocês.
Quando esses caras fazem discípulos, os discípulos ficam piores do que eles. Olha aí. Se tornam mais hipócritas do que ele. Por quê? Por quê? Porque aprende tudo que ele ensina e quer fazer ainda para aparecer para ele. É verdade. É Meu real. Deus. Vou falar de novo. Por que os discípulos desses hipócritas são 2 vezes pior do que eles? Porque além de fazer tudo que eles aprenderam, eles ainda querem fazer além para poder mostrar para o líder. Quer que eu fale para vocês? Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vou falar uma historinha para vocês. Eu fui esses dias para Israel. Esse tempo atrás eu fui para Israel. Cheguei lá, fui numa caravana de um camarada. Não vou nem falar o nome. Cheguei na caravana desse camarada, tinha 7 pastores lá, mais ou menos 7, 8 pastores da mesma denominação que ele. Aí eu comecei a pregar lá. Pregar não, algumas pessoas se aproximaram de mim da caravana, começaram a perguntar algumas coisas, eu comecei a falar a verdade, Wesley. Meu Deus. Como eu nunca falo, né, Wesley? Olha aí. Só de vez em nunca, né, Wesley, que eu falo a verdade, né? E aí eu fui falar a verdade. Falei a verdade para os irmãos. Alguns pastores desse líder, que são têm o mesmo caráter que ele, alguns desses pastores desse líder, que tem o mesmo caráter que ele, chegaram para fazer moral com o líder. Sabe o que eles falaram para ele? Esse pastorzinho aí, ó, que nem é dos nossos, não é dos nossos, viu? Esse pastorzinho aí que não é dos nossos, tá lá, ó, falando um monte de besteira lá. Eu que tava falando a verdade, tá falando besteira. Você entendeu, Wesley? Olha aí. Eu que tá falando a verdade, tá falando besteira. Esse pastorzinho tá falando besteira. Por que esses caras foram nele para falar? Por quê? Porque além de ter o mesmo caráter, porque aprendem dele, ainda quiseram aparecer para ele. Você pegou? Olha aí. Então, se tornam 2 vezes pior do que eles no caráter. Meu Deus. 2 vezes réu do inferno. Meu Deus. E aí o líder veio bufando, igual um búfalo selvagem, veio pra cima de mim, falou um monte de merda, xingou eu, brigou, falou um monte de besteira na minha cara lá. Isso lá em Jerusalém. Olha aí. Lá em Jerusalém. Como se eu que falei a verdade tivesse errado. E esses camaradas que eram filhos do inferno, né? Depois de ter feito, fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Filhos do inferno 2 vezes mais do que ele, quiseram aparecer para ele, ganhar moralzinha com o chefe, ganhar moralzinha com o líder, foram lá me criticar, me detonar para ele. Para fazer moral com o líder. Olha aí. Então esse tipo de gente cria esse tipo de discípulo. Piores do que ele, mais legalistas do que eles. Misericórdia. Entendeu? Então, por isso que no verso 16 Jesus vai dizer: ai de vós condutores cegos. Vivi dias, eu gosto de escutar a verdade, todo mundo gosta da verdade, todo mundo que está aqui gosta da verdade, né? Os que não estão. Ai de vós condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas se jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Insensatos e cegos. Aqui Jesus não fala mais de hipócrita. Fala de insensatez que beira loucura, loucos e cegos. Vocês não enxergam um palmo na frente do nariz. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são loucos e cegos. Loucos e cegos. Pois qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso que o nome do meu ministério se chama Restauração do Altar. Glória a Deus. Porque as pessoas valorizam mais a oferta e Deus valoriza mais o altar. E se não tem altar, para Deus não tem valor nenhum. Sua oferta de $1 bilhão não tem valor nenhum se não tiver um altar verdadeiro, onde Deus desce e recebe aquilo que foi oferecido naquele altar. Não adianta você dar milhões de oferta se o teu altar está corrompido. Não adianta você dar milhões de oferta se o teu altar está corrompido, está quebrado, está maculado. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Então aprenda, de uma vez por todas, mais importante do que a oferta é o altar. Glória a Deus,
Lorelai Pereira. Dá um beijão no seu marido aí. Deus abençoe, viu? Então, mais importante do que a oferta que você leva na igreja é o seu altar para com Deus. É o seu altar para com Deus. Então não adianta nada você dar oferta e o seu altar for corrompido. Não adianta você dar oferta e o seu altar está corrompido. O que importa é você entender que o seu altar tem que estar edificado. É o seu altar que tem que estar edificado. Tá bom? Então, observe isso. Então observe. Jesus está falando, seus hipócritas, insensatos, cegos. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus. Então por que eu falo que esse capítulo é o capítulo mais impregável da Bíblia? Porque nenhum dos hipócritas e fariseus querem pregar, nenhum dos escribas e fariseus querem pregar. Misericórdia, pastor, infelizmente tem na igreja. O discípulo segue o discipulador. Eu gosto de aprender a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Ana Paula. Chegou na live certa. Essa é a live certa para você que gosta da verdade. Essa live para quem gosta da verdade. Essa live chamava Café com Verdade. Agora vai chamar a partir de agora Live da Verdade. Porque agora chega. Chega de ser bonzinho. Chega de ser polido. Chega de tentar não afrontar demais. Agora vai afrontar sem dó. Entendeu? Então observe, deixa eu ver se já deu nosso tempo. Já está quase dando nosso tempo aqui. Eu vou ter que fazer a parte 3 dessa live aqui para a gente terminar o capítulo 23, porque é muita coisa importante para falar. Então observe, as pessoas juram tanto pelas ofertas, juram tanto que a oferta vai mudar a vida dela, é a oferta que muda a minha vida. Irmão, a oferta não muda a vida de ninguém. Olha para mim, vou chegar pertinho de você, olha para mim. Olha para mim. Oferta, deixa eu ver se você não tem uma remela no meu olho aqui. Olha para mim. Ficou até embaçado. Deixa eu até limpar a tela aqui só pra... Ó. Olha pra mim. Olha aqui. Nos meus olhos. Oferta não muda a vida de ninguém que está com o altar quebrado. Vou falar de novo. Oferta não muda a vida de ninguém que está com o altar manchado. Oferta não muda a vida de ninguém que está com o altar corrompido. Mude primeiro o teu altar, depois mude a tua oferta. Primeiro mude o teu altar, depois mude a tua oferta. Entendeu? Entendeu ou não? Então, quando o povo sacrificava, ofertava a Deus, na época do profeta Elias, Deus não aceitava nada do que o povo fazia. Nem os profetas dele, Deus aceitava nada do que eles faziam. Nunca tive medo, nunca vou ter, graças a Deus. É que não queria ser muito agressivo falando que eu sou da verdade, porque parece que o resto tudo é mentira, mas é quase isso mesmo. Então observe. Depois você assiste, Luciana, vai estar gravado aí, tá? Então observe. Então preste atenção. Quando estava 3 anos e meio sem chover, porque o profeta Elias declarou que não ia chover, o povo estava passando dificuldade, luta, tribulação, sequidão, povo morrendo, gato morrendo, tudo morrendo, a terra morrendo, tudo que plantava não dava, aquela confusão. Aí, presta atenção, você vai ver lá, isso lá em 1 Reis, capítulo 18. Aí, isso no verso 15, 16, 17, no 18 você vai ver isso, presta atenção. Aí, exatamente, Roberto, exatamente. Então observe, aí Elias restaura o altar a Deus. Quando Elias restaura o altar, vou ler aqui com vocês aqui rapidinho, ó. 1 Reis, capítulo 18. Quer ver? Aqui, ó. Vou ler aqui com você. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui. Leia aí comigo, ó. Chegai-vos a mim, ó lá. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E
restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, enquanto você não restaurar o altar do Senhor, sua vida vai continuar seca. Enquanto você não restaurar o altar do Senhor, sua vida vai continuar amarrada, travada. Porque para Deus não importa o tanto de oferta que você dá. Para Deus importa a restauração do seu altar. Porque quando você restaurar o seu altar, aí, meu irmão, você vai ver que a chuva de Deus vai descer sobre a tua vida. Glória a Deus. Porque para Deus não importa a oferta que está sobre o altar, mas sim o altar que santifica a oferta. Para Deus, todos os altares que Abraão, que Jacó, que Noé, que Elias e que todos os homens de Deus levantaram, para Deus não importava o sacrifício que eles colocaram no altar. Para Deus importava o altar que eles levantavam. Então, não se preocupe com o sacrifício, porque Jeová girê para si um cordeiro. O problema de Deus não é o cordeiro. O problema de Deus é o altar. Olha aí. Porque Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si um sacrifício. Se Deus quiser que você sacrifique, Deus te dará o sacrifício. Mas o problema não é o sacrifício, é o altar. Porque Deus não aceita a oferta em qualquer altar. Deus só aceita a oferta no altar que é dele. Por isso que Paulo vai dizer: não quero que sejais participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Quando Paulo fala da mesa, ele não está falando de mesa, isso aqui, ó. Paulo está falando de altar. Não participe do altar de Deus e do altar dos demônios. Amém? Quem entendeu aí? Quem pegou? Quem entendeu? Quem pegou e quem entendeu? Fala alguma coisa aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Fala alguma coisa aí. Meu Deus do céu, é forte, hein, Brasil? Glória a Deus. Deixa eu sentar um pouquinho aqui que eu cansei, viu? Essa live me cansou. Então, pegou, meus irmãos? Então, assim, ó, se vocês realmente querem viver o melhor de Deus na vida de vocês, restaure o seu altar. Vá até um sacerdote, leve uma oferta ao sacerdote, ao seu sacerdote, e peça para ele perdoar os seus pecados, as transgressões e as suas iniquidades. O sacerdote tem poder para isso, mas tem que ser o sacerdote de Deus, viu? Dá um cordeiro para o sacerdote e peça perdão pelos seus pecados sobre o altar. E Deus vai restaurar o teu altar. E quando Deus restaurar o teu altar, meu irmão, aí você se prepara. Aí você se prepara porque Deus vai fazer na tua vida, viu? Porque aí Deus vai começar a aceitar tudo que você faz. Porque a Bíblia diz assim, se você levar a tua oferta até o altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra você, vai primeiro consertar com o teu irmão, depois faz a tua oferta. Por que Deus manda primeiro consertar com o irmão para depois fazer a oferta, hein, Isadora? Hein, Wesley? Por quê? Por quê? Porque para Deus o consertar o que está errado é mais importante do que a oferta que vai ser feita. Meu Deus. Para Olha de aí. graça. Tô com saudade dele, Éber aqui. Ele ficava falando, Ai, meu Jesus, Deus, miserável, agora tá trabalhando. Pegou? Então, mais importante do que a tua oferta, independente de valor que seja, é a restauração do teu altar. E a restauração do altar só vem através de um perdão. Perdão de Deus. Por intermédio de um sacerdote, viu? Pegou, Andrezão? Tá bom, Cleidiane, Cíntia, todos vocês aí. Então, querido, só queria pedir mais uma vez para vocês, né? Vocês que entraram pela primeira vez, curta essa página aqui do Pastor João. Entra lá, tem o grupo discipulado, que é o grupo do Facebook. Também tem o WhatsApp dentro do grupo discipulado. Quando você entrar no grupo discipulado, tem um link para o WhatsApp, você entra direto no WhatsApp. Né? Mas tem gente que entra lá achando que é só gente boa que tem lá. Tem gente de todo jeito, irmão, que posta um monte de besteira, um monte de bobagem. A gente vai filtrando essas pessoas também falando de coisas boas lá, que é coisa da palavra de Deus, tá bom? Então, tá bom, Ari, Deus abençoe sua vida, viu? Então, se você puder, faça isso e também compartilhe essa live, porque tem pessoas que precisam aprender essa verdade, tá bom? Tem um minutinho. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, mande aí, que eu vou responder rapidinho pra gente encerrar, para dar 1 hora certinho de live, que é o nosso propósito, fazer no máximo 1 hora
né? Minha garganta hoje já foi pro saco, já foi tudo, tá bom? Porque as igrejas estão voltando ao judaísmo, tal como shofar, manto, Yom Kippur, etc. Nem sei escrever isso. Roseli, na verdade, Roseli, as igrejas estão voltando para um processo de restauração. Porque, na verdade, tudo isso é bíblico, não é judaísmo, não é judaísmo. É bíblico, até porque Jesus era judeu. Jesus era hebreu, Jesus era da linha de Abraão. Jesus era hebreu, Jesus era judeu, Jesus vivia no Oriente. E o problema, deixa eu só ver aqui, o problema, Roseli, não é você judaizar a igreja, o problema é você romanizar a igreja, é comemorar na igreja a festa junina, é comemorar Natal, é comemorar Carnaval, é comemorar festa das crianças, é você ficar colocando elementos na igreja que são romanos, né, que são católicos apostólicos romanos. Esse é o problema, é você romanizar a igreja. Isso é 10 vezes pior do que judaizar. Você entendeu? Porque o Jesus era judeu, Jesus não era romano. E por que a gente romaniza mais a igreja do que judaiza, se for no caso? Mas na verdade, shofar, na verdade o dia do perdão, está lá em Levítico, o shofar, que é a trombeta. Sabe as 7 trombetas do Apocalipse? Não são trombetas, são 7 shofares. Sabia? E você tem que aprender o toque do shofar. Sabe por que a igreja não aprende o toque do shofar? Que é isso daqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o shofar, ó. O shofar. Ó o toque do shofar. Esse toque do shofar, você tem que estar muito atento a ele, porque esse toque aqui é o toque que, se você não ouvir ele, você vai ficar. Porque no toque da trombeta que os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão trasladados. Ao toque do quê? Do shofar. Quando que você viu uma igreja que romaniza colocar shofar na igreja? Pegou? Entendeu? Então, por isso que é melhor você judaizar. Não que eu concorde com algumas práticas, viu? Eles pegam um talite, fica jogando no povo, apresentando criança enrolada no talite. Isso eu não acredito definitivamente. Até porque nem os judeus fazem isso, né? Festa junina, micareta, exatamente, tudo gospel indo pro inferno. Exatamente. Então, até porque nem eu concordo com isso, Roseli. Nem eu concordo. Eles vulgarizam demais as coisas que os judeus usam. Então o talite, ele é feito para orar. Aí eles pegam o talite e jogam no povo, e toca aqui que Deus vai te curar, e pega a criança, enrola no talite e apresenta. Aí pega óleo ungido e faz o que quiser com óleo ungido. Aí pega a coisa santa, aguinha do Rio Jordão, que nem é do Jordão verdadeiro. Pega terra, pega sal grosso, isso aí, nada disso acredito. Isso é balela, Roseli. Quem estuda a Bíblia, quem estuda a cultura judaica, entende cada um desses elementos. A menorá, que é o candelabro de 7 pontos, está na Bíblia. É o candelabro de 7 pontos, é a menorá, que nós temos na igreja, que simboliza os 7 Espíritos de Deus. Isso tudo é bíblico, é correto. Mas tem muita gente que usa isso de forma degradante, de forma errada. Mas não julgue os bons pelos maus, tá? Tem gente que usa de forma correta os elementos bíblicos e os elementos judaicos. Mas tem gente que usa... Esse bispo que eu falei para vocês, que é de uma igreja aqui no Brasil, muito famosinha a igreja, que foi lá e me detonou porque eu falei a verdade, esse bispo é um desses, que só usa esses elementos aí para de torta direito, de qualquer forma, vacalhando, né? Pega a talite e joga nos outros. Isso é balela. Se os judeus veem isso, eles riem de tanta deturpação que esses caras fazem. Sabe? Então não acredito nisso. Eu acredito sim que esses elementos são importantes. É importante você ouvir o som do shofar, porque é isso aqui que vai garantir que você vai ser arrebatado. É isso aqui que vai arrebatar você. Então você tem que aprender, ó. Pegou? Você tem que ouvir esse som, você tem que se habituar com esse som, porque se você ele tocar, você não ouvir, porque você não reconhecer, talit, só que tem mudo.
Depois eu explico essas coisas aí, porque não dá para falar isso agora, né? Mas o talit é um ornamento que os judeus usam colocando na cabeça para orar, simbolizando o templo. Porque como os judeus não têm mais o templo, então eles criaram o talit para simbolizar uma cobertura, onde eles oravam, como se Deus fosse a cobertura deles. Isso significa o talit. Também o kippá, que é aquele chapéuzinho que eles usam aqui também, que eles andam com ele para simbolizar que acima deles sempre tem Deus. Acima deles sempre Deus está. Então são elementos sagrados, elementos sérios, que eles usam com seriedade. E a igreja hoje pega essas coisas e vacalha. Como tudo na igreja se vacalha. Não é só os elementos judaicos que eles vacalham a Bíblia. Eles vacalham tudo. Tá bom? Mas outro dia eu falo mais sobre isso, tá? Um beijo para vocês. Mais uma vez, para finalizar, curta a página aqui, entra no discipulado, entra no WhatsApp se quiser, e Deus te abençoe. Deus te abençoe e até a próxima live. Café com Verdade, se Deus quiser. Tá bom? Beijo. Tchau.